Vamos continuar com a nossa reunião. Tem a palavra o deputado Cicalone. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. O emprego é o maior problema da população, pois tem a ver com a subsistência de milhares de famílias. Perante a epidemia, o governo atribuiu grande importância à garantia de emprego e apresentou nas leis, tanto no ano passado como deste ano, várias medidas para a garantia do emprego. Porém, continua a ser reduzido o número de trabalhadores a conseguir assumir outros postos de trabalho através da formação profissional e da política de oferta de trabalho em vez de subsídios. Até fevereiro deste ano, o número de desempregados e de pessoas em situação de desemprego ascendia a 28 mil. E daqui a 2 meses, os estudantes universitários vão licenciar-se e a situação vai agravar. Durante este período, o nosso gabinete recebeu muitos pedidos de ajuda de trabalhadores de construção civil e do turismo. E segundo estes, as obras públicas para ajudar a fazer face à epidemia no montante de 18.500 não conseguem garantir o emprego. Por isso, questiona os efeitos. Senhor Chefe Executivo, como é que vai reforçar a garantia de emprego através de tais obras públicas? Atendendo à atual situação de enfraquecimento do mercado de trabalho, o Governo deve ponderar e implementar medidas mais ativas, tais como aumentar a aquisição de serviços e maximizar o papel de empresas sociais, a fim de lançar planos específicos para os grupos sociais mais fragilizados. Vai fazê-lo? Obrigado. É a palavra do Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado à questão do deputado Cicalone. Em primeiro lugar, esses 18.500 milhões de patacas, onde é que podemos atingir com isso? É difícil dizer assim, tintim por tintim, mas a maioria são obras públicas. Deputado Cicalone, eu creio que pode encontrar todas essas obras com mais de 100 milhões estão no site das obras públicas e por isso pode esclarecer isso aos operários, porque está tudo no site das obras públicas. O que é que há de obras públicas? Podemos dizer alguns, nomeadamente a esquadra da UTIP, entre outras. E também o PAC-ON, também estamos a iniciar as obras do arquivo. E nesta Assembleia nós falamos muitas das vezes em que o governo está a arrendar muitos escritórios, mas agora já temos 2 terrenos que vamos então iniciar os planos de concepção e um dos terrenos já está a fazer os planos de concepção e a outro já abrimos o concurso para iniciar a concepção e creio que por volta de 2024 nós os escritórios arrendados praticamente poderão já então estar dentro desses 2 edifícios e então resolvendo este problema de arrendamento de escritórios do governo nas propriedades privadas. Essas são os mais importantes. E depois temos outras obras públicas. Se é possível ver, sim, claro, nomeadamente podemos ver o Hospital das Ilhas, que está agora a construir, todos podem ver, não é hoje que iniciamos as obras, já está em obras há muitos anos. E também o estabelecimento prisional, estamos na última fase, e por isso o senhor deputado pode então esclarecer aos operários sobre todas essas obras. Este é um trabalho que o senhor deputado pode fazer. Agora, em termos de pormenor, eu, quando respondi ao deputado Leão Senhor, também referi que essas obras temos que dar prioridade aos postos de trabalho para os locais. Obrigado. Deputada Chan Hong. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, atualmente não há em Macau legislação específica que regula o consumo de álcool por menores. Estes só estão impedidos de entrar em bares, karaokes e outros estabelecimentos que fornecem bebidas alcoólicas, mas podem comprá-las em qualquer local e por qualquer meio. De acordo com o inquérito sobre os comportamentos saudáveis dos alunos do ensino secundário,
No ano letivo de 2017-2018, cerca de 80% dos jovens de Macau consumiram álcool, com a tendência de o fazerem cada vez mais novos. A sociedade e o governo já chegaram a um consenso sobre a necessidade de legislar para limitar o contacto dos jovens com as bebidas alcoólicas. No ano passado, o governo realizou uma consulta pública sobre o regime de prevenção e controle de consumos de bebidas alcoólicas por menores. E quanto aos respectivos detalhes, no âmbito da aplicação, o regime sancionatório e as instruções de execução, ainda dá espaço para mais discussão. Portanto, espero que as autoridades continuem a recolher opiniões dos diversos setores para concluir mais rápido o trabalho legislativo. Senhor Chefe Executivo, qual a sua opção legislativa e o ponto de vista em relação à prevenção de controle do consumo de álcool por menores? Ao nível da sensibilização, como é que se pode criar uma boa atmosfera que permita reforçar os conhecimentos dos jovens, pais e diversos setores sociais sobre os malefícios do álcool, a fim de criar em conjunto um ambiente para os jovens dizerem não ao álcool? Obrigada. A palavra, Sr. Chefe Executivo. Obrigado pela questão de deputada Chan Hong. Como disse a deputada, no quarto trimestre do ano transato já efetuamos uma consulta pública sobre esta matéria e neste momento está a ser estudado formas para o controlo e prevenção do consumo de álcool pelos adolescentes. As restrições que nós queremos introduzir são destinadas a um grupo social de 80 mil pessoas, adolescentes, isto é. E de acordo com a nossa taxa de natalidade em 2020, nós tínhamos uma taxa de 0,81 por mil. E quer dizer que houve uma redução de 500 recém-nascidos em comparação com os anos anteriores. E a nossa população juvenil tem vindo a reduzir-se de ano para ano. E, em contrapartida, temos um processo de envelhecimento crescente. Assim, portanto, a diferença entre essa taxa de natalidade e o aumento do número de idosos, que neste momento já atinge 12,9%, em termos de aumento de idosos. Assim, temos assim um fosso que também nós temos que acautelar nas medidas que tomamos. E também é um fator que nós temos que considerar também quando nós elaboramos uma política de habitação também, em termos de número de frações autónomas também, T1, T2 ou T3. E de 2018 a 2019, depois de 2019 para 2020, também tem vindo a haver uma evolução decrescente no número de 1% em cada ano, em termos de aumento da população juvenil, mas, por outro lado, temos um aumento do número de idosos. Assim, em termos de educação, que nós proporcionamos aos jovens, também isto é um fator que nós temos que ter presente, porque nós temos que atender a essa evolução crescente, que queria caracterizar como disfuncional até, em termos de aumento de idosos. Portanto, nós temos que nos basear em termos de faixa de etária, há diferentes faixas etárias, fazer uma comparação de faixa etária em comparação com outra faixa etária, e nós, com base nisso, nós avaliamos como é a evolução da nossa demografia e estrutura demográfica. E, em relação à sua questão sobre o consumo de álcool pelos jovens, nós estamos a elaborar esse trabalho quanto antes. Neste momento está nos serviços de assuntos de justiça e nós vamos acelerar o trabalho quanto antes. Muito obrigado.
Deputado Maxwell Kuhn, obrigado, presidente, senhor chefe executivo. Penso que para promover em novembro do ano passado foi incumbido por cidadãos de propor para desenvolver o setor financeiro. Começamos primeiro por resolver as questões básicas. Penso que para promover o desenvolvimento do setor financeiro moderno é preciso inovar o regime e adaptar novas formas e meios para resolver as atuais dificuldades. No âmbito da circulação de capitais, alguns especialistas sugeriam ao governo que considerasse primeiro criar plataformas de liquidação de fundos em Macau e em Hanqing através da cooperação entre as duas para constituir uma base de circulação em prol das transações no mercado de títulos e do desenvolvimento dos setores de arrendamento e de fideicomisso. Isto contribuirá, por um lado, para resolver a questão de circulação de capitais dos dois locais e, por outro, para ativar o mercado potencial de Macau. Por exemplo, pode-se proceder à utilização uniforme a título experimental de uma cotação no mercado de títulos para instituições financeiras de Macau e Hongqing poderem proceder às suas transações em moeda própria, sendo as liquidações periódicas efetuadas nas plataformas de liquidação de fundos criados nos dois lados. Senhor chefe executivo, a ideia referida é viável? Obrigado. Senhor chefe executivo, faça favor, agradeço a pergunta sobre o setor financeiro. Quanto aos talentos, já não vou responder porque já foi uma questão colocada e já respondi. Mas agora, quanto à uniformização das moedas, eu creio que tem a ver com o cálculo com base em renminbi e que estamos agora a criar uma plataforma de liquidação de fundos em renminbi. Isso, o que é possível ser feito, vai ser feito. Obrigado. Deputado Pereira Coutinho, obrigado. Hoje queria discutir com o chefe executivo sobre a moral e dos trabalhadores, dos funcionários públicos. Na política do senhor chefe executivo, também falou sobre resolver como atribuir uma qualidade dos trabalhadores das funções públicas, desde o retorno à pátria, ou seja, os trabalhadores, funcionários com índices inferiores a 180, por exemplo, os cozinheiros, também pessoal marítimo, condutores, auxiliares e distribuidores postais, operários, fiscais, topógrafos, também sentem-se injustiçados, porque este índice também não reflete as suas responsabilidades, porque têm responsabilidades bastante altas. Por exemplo, quando aposentam, aquele dinheiro não consegue suportar a sua sobrevivência. Por isso, queria perguntar ao chefe executivo como é possível salvaguardar os funcionários da classe de base por forma atribuir os subsídios de antiguidade, de residência e família a esses trabalhadores, porque aqueles que do regime de aposentação também recebem isto. Por isso, quanto à injustiça da Lei 15 de 2019, há uma retroatividade para obter esses subsídios. Aqueles que entre 2016 até 2017 não usufruem este tipo de benefícios. Por isso, queria perguntar ao chefe executivo o que é que pode fazer, porque a contagem do tempo de serviço do pessoal eventual também não é contado. Por isso, queria perguntar ao governo sobre esta matéria. Obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Pereira Coutinho, pela questão. Quanto à administração pública de Macau, quer dizer, é um sistema muito complicado, que não provém da administração pública. E temos de depender das informações por nós prestadas pela administração. Quer dizer, foi levantado muitas questões e já respondemos muitas vezes. Por exemplo, sobre a aposentação, pode ser após 10 anos de serviço. Mas é que temos um regime que é de 30 anos, só que se aposenta depois de 30 anos de serviço. Pode pedir a demissão. Mas agora, uma aposentação antecipada, isso está regulamentado por um regime, como um governo.
se é possível, de criar uma exceção. Porque assim, uma norma de excepcional, para nada se pode fazer. Talvez eu acho que o SAF anualmente tem prestado apoio. Há uma verba no orçamento para essa finalidade. Porque atualmente todos gozam do regime de previdência. Mas agora, quanto ao subsídio de residência, os seus deputados já apresentaram por várias vezes essa mesma questão. Quer dizer, não há um suporte legal para isto. Por isso, é um tema que merece uma discussão. Porque atualmente não é possível fazer, porque isso implica um gasto muito elevado para o horário público. Mas nós não podemos falar disto enquanto princípio de igualdade. A Assembleia Legislativa já aprovou a fusão das carreiras, de duas carreiras. Que nós vamos simplificar a nossa estrutura para que haja uma maior oportunidade de promoção. Deputado Socorro, senhor chefe executivo, as pessoas disseram que o governo ouviu as opiniões da população sobre o plano de benefícios do consumo por meios eletrônicos. Quanto a isto, eu questiono o seguinte, porque há falhas neste plano de benefícios de consumo, porque o governo está a porta fechada. O governo já planeia desde dezembro e até março, que gastou muito tempo para o estudo desse plano. No mês passado foi divulgado um plano antigo e há dias foi divulgado um plano de melhoramento. E, segundo o chefe executivo, o senhor chefe sabe como fiscalizar a Assembleia Legislativa e não só dos planos de subsídio. O governo nunca chegou à Assembleia. Antes de chegar à Assembleia, nunca ouviu a opinião do público. Por isso, eu queria saber como é que o governo, como é que podemos fiscalizar o governo, porque temos a responsabilidade de fiscalizar o governo. E sabendo que na semana passada, no plenário, 9 propostas de debate foram 根本代表唔到。 Sim, disse que também que os deputados que foram eleitos, alguns deputados foram eleitos por sufrágio direto, e queria ouvir o governo, não sei se há oportunidades para promover a democracia na nossa Assembleia Legislativa, por forma que possa haver um sufrágio universal. Obrigado. Senhor chefe executivo, obrigado, Sr. Presidente. Sobre a política, será que nós temos que consultar em primeiro a Assembleia Legislativa? Eu creio que é uma questão de ponto de vista. Muitas políticas, nós fazemos consultas públicas, nomeadamente a Zona A. Em primeiro lugar, nós viemos à Assembleia Legislativa para consultar os deputados. E em relação aos cartões eletrónicos, no passado também não veio à Assembleia Legislativa. Agora, se está certo ou errado, se tem opiniões, nós ouvimos as opiniões da população. Nós temos as nossas ideias e os colegas do Secretário de Economia e Finanças ouviram as opiniões, ouvimos. E no ano passado, quer aqui, também muitas pessoas apresentaram cartas a mim a dizer que é contra os cartões de consumo. Mas este ano as pessoas todas querem um cartão de consumo. E isto é as alterações da sociedade. Claro que sobre o plano das cartões de consumo, se acham que não é bom, nós vamos alterar.
esse plano não é porque nós vamos decidir às portas fechadas, não é isso. Esperemos que esses 5.900 milhões sejam utilizados em Macau, só isso. No ano passado, os cartões de consumo, não havíamos uma plataforma para pagamento pagamento. Mas hoje, este ano, então temos 8 plataformas para as pessoas poderem utilizar. E por isso, esses 5.900 milhões vão ser utilizados em Macau. Independentemente de a pessoa estar ou não em Macau, o dinheiro fica em Macau. E os cartões de consumo, este ano pode ser utilizado em cartões de consumo, também pode ser utilizado nesses 8 plataformas. Daqui a por uns dias vamos ter mais informações, como é que é, nomeadamente benefícios, e espero que a população possa utilizar o seu telemóvel para utilizar essas plataformas, porque os benefícios são mais. Os cartões de consumo é apenas um cartão, não tem muitas funções e depois não há tantos descontos. São descontos especiais das plataformas. Por isso, o pagamento por telemóvel, através da plataforma, eles talvez vão dar ainda mais benefícios à população. Por isso, a população pode beneficiar do montante do governo, da redução do governo e também dos benefícios das plataformas. Mas eu sei que muitos idosos e também crianças, eles talvez ainda não saibam utilizar um telemóvel. Não há problema. Querem utilizar um cartão telemóvel, querem utilizar um cartão, podem utilizar o cartão de consumo. Se for assim, se todos entenderem assim, vamos aplicar isso. A fiscalização da Assembleia é muito simples. Toda essa proposta vai ser apresentada à Assembleia Legislativa. Nós, as políticas, não é sempre apresentada anteriormente à Assembleia Legislativa, porque nós temos a predominância do Poder Executivo. Mas se nós quisermos verbas, nós temos que ter a aprovação da Assembleia Legislativa. Se o governo estiver errado, a Assembleia pode fiscalizar o governo. E eu creio que o senhor deputado conhece muito bem isso. Agora, fazer uma consulta já na Assembleia, aqui seria então um órgão de decisão, mas não é isso. Por isso, se a sociedade não concordar, nós paramos, pensamos e alteramos o plano. E eu creio que este é o melhor método. Será que os 33 deputados vão representar toda a população? Eu creio que nós, o governo, recolhemos muitas opiniões para melhorar todo esse método. Todos apresentaram as suas opiniões e depois nós alteramos o plano. Se a sociedade concordar com este plano, então vamos iniciar a alteração ao orçamento. E depois a Assembleia Legislativa, depois da aprovada, é que vamos iniciar os trabalhos de registro para aplicar todo esse benefício de consumo. Se precisarmos de um debate ou não, sim, vocês podem debater. Mas será que só vamos fazer o trabalho depois de um debate na Assembleia Legislativa? Eu creio que não. Não sei quando é que a Assembleia Legislativa vai debater. E nem sou eu que posso controlar. Isso é uma competência da Assembleia Legislativa. O órgão legislativo e executivo, eles são órgãos independentes. Todos podem debater os temas, mas depois de debater, qual é o resultado? É atrasar os trabalhos. Podes não concordar, mas nós também respeitamos a maioria das opiniões dos residentes. Se algum deputado vai para
é opositor, eu não acho que qualquer deputado seja o partido da oposição. Eu já estive cá há 10 anos. Será algum deputado que seja partido da oposição? Não, eu nunca disse isso. Se votar, se não é da sua opinião e depois é o partido da oposição, então aqui há um grande problema. Não vamos sempre de acordo com a sua opinião. Essa lógica está errada. Cada um vota de acordo com a sua análise o que é que vai votar. Não é qual é o deputado a votar, e se estiver de acordo consigo, já não é o partido da oposição. Espero que todos estejam em conta a realidade. Esta é uma competência da Assembleia Legislativa. E em relação ao desenvolvimento político, atualmente não tenho essa ideia de apresentar uma proposta ao Governo Central, porque o Governo Central já refere que Macau tem que ser governado por patriotas. E agora, por isso, por enquanto, nós não podemos dar início a esse trabalho. Nós não podemos, então, ter esse trabalho em conta. Eu creio que daqui a pouco o deputado Alcamsan vai perguntar isso. Não sou eu que posso decidir. Há que ter um consenso na sociedade e depois é que podemos iniciar esses trabalhos. Muito obrigado. Deputado Cheng Onteng. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, boa tarde. Devido ao impacto da epidemia, a economia foi afetada. Muitas micro, pequenas e médias empresas fecharam as portas e a taxa de desemprego era baixa. E muitos foram exigidos ficassem em situação de férias sem licenciamento, e os recém-graduados também deparam com dificuldades. E o governo... Ontem, o governo investiu 2 rondas de medidas para aliviar as dificuldades, e ontem o governo implementou um novo plano, e o governo tem ouvido as opiniões da pública. E, segundo alguns académicos, a economia dificilmente irá melhorar a curto prazo. Senhor Chefe Executivo, de que planos ou medidas de apoio dispõe o governo para melhorar o atual ambiente de negócios? Vai apoiar, dar apoios adequados para os desempregados e também os trabalhadores em situação de férias sem licenciamento e também aos recém-graduados? Atualmente, a diversificação da indústria de Macau não é robusta, pelo que os postos de trabalho são muito limitados. Como é que pode oferecer mais oportunidades de emprego para que estas pessoas possam elaborar claramente o seu planeamento profissional? Obrigado. Tem a palavra o Sr. Chefe Executivo. Obrigado pela questão do deputado Cheng Onteng. Quanto ao apoio às pequenas e médias empresas, temos que ver sob 2 perspectivas. No ano passado já investimos 5 mil milhões para o apoio às PMEs, e ontem o secretário para Economia e Finanças também falou sobre este assunto. E 5,9 mil bilhões também já vão ser investidos muito em breve no próximo plano de apoio, e temos também no total 8 mil e tal milhões de patacas de apoio, incluindo os créditos, bonificação de créditos bancários às PMEs. E temos ainda que somar os apoios por causa das catástrofes naturais, e nós reduzimos os requisitos, o acesso para esses apoios. Isto é tudo que nós podemos fazer enquanto governo. Nós não podemos fazer com que todos os dias tenham clientes à porta para dar um negócio
às PMEs. E em relação aos trabalhadores desempregados, nós temos os subsídios de desemprego e outras prestações que nós disponibilizamos para ajudar essa franja da população. E por que é que nós pensamos em promover no próximo plano de apoio através de uma triplicação dos apoios? E, portanto, se a população achar que no ano passado nós conseguimos uma multiplicação na ordem de 1,7 vezes em termos de consumo, e agora, este ano, poderá não conseguir os nossos objetivos de 8,7 mil milhões de patacas, como nós prevíamos, porque através desses planos, por causa dessas alterações, mas, no entanto, nós queremos ter medidas para aliviar a população. Deputada Lamilfon, a epidemia já passou quase um ano e meio, e sob a delirância, Macau alcançou com prevenção 0 mortos e 0 infectados na economia. E o trabalho do governo foi reconhecido pelo país. Porém, a proibição de entrada de estrangeiros teve grande impacto de muitas famílias, pois muitos cônjuges de residentes de nacionalidade estrangeira não foram autorizados a entrar. Alguns casais estavam afastados e alguns pais não estiveram presentes no nascimento dos seus bebés. Estes residentes sofrem uma separação dos seus familiares e é possível que a aprovação dos pedidos de residência, entretanto apresentados, venham a ser afetada. Então, será que tem de aguardar pelo fim da epidemia no mundo até poderem encontrar os seus familiares? Apesar dos separados pela Via Láctea, o vaqueiro e a tecelã ainda se encontram uma vez por ano. Mas estes residentes não sabem quando é que vão reunir com os seus cônjuges. De fato, o governo deve tomar como referência as práticas do interior da China e outras regiões e permitir, quanto antes, a entrada dos referidos cônjuges estrangeiros. O governo vai fazer isso? Sim, o que eles pretendem é de ter medidas semelhantes aos dos pilotos estrangeiros do Grande Prémio. Então, o governo deve tomar como referência as práticas do interior da China e de outras regiões, permitir quanto antes a entrada dos referidos cônjuges estrangeiros. Vai fazê-lo? E, ao mesmo tempo, deve permitir a entrada gradual dos estrangeiros. Então, o governo também deve permitir aos empregados domésticos que têm ambos os elementos, casais de trabalho, não conseguem contratar. Por isso, se as autoridades não aligeirar as limitações de entrada, devem considerar e conceder a autorização provisória de trabalho aos empregados domésticos. Então, vai fazê-lo? Obrigado. Obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as perguntas da deputada Lamilfon. Em primeiro lugar, colocou uma questão que tem a ver com os cônjuges estrangeiros e a sua separação dos seus familiares em Macau. Enquanto governo, da nossa parte, nós temos toda a responsabilidade de assegurar a segurança dos nossos residentes, nomeadamente aqueles que regressam ou que vêm a Macau de locais de altos riscos. Inclusivamente em Wuhan, na altura também nós enviamos voos charters para levar a voltar para Macau os residentes de Macau. Isto é uma missão, um trabalho do governo da Raia. Qualquer país ou região que seja, o que o respectivo governo pretende é proteger os seus residentes. E é um trabalho que não só de Macau, assim como na União Europeia, todos utilizam o mesmo passaporte, mas quando algo aconteceu, esses países também tomaram as regras de confinamento. Por isso, se eu permitir todos os estrangeiros venham a Macau,
a mesma medida que tem que tomar sem qualquer desigualdade. Quanto aos pilotos estrangeiros, é uma situação pontual. Eu sei que esta separação dos seus familiares é muito difícil, esta situação. Mas só que em Macau, perante o exterior, de fato nós temos então muitos meios de transportes para chegar a outros países do mundo, ou regiões do mundo. Essas pessoas podem sair de Macau e chegar a um local onde se encontram os seus familiares. Eu creio que isto é fácil, porque quanto à entrada em Macau, também temos outra vertente que é a saída de Macau. Por isso, nem é sempre de ficar em Macau e não conseguir ver os seus familiares. Não se esqueça que Macau nunca proibiu a saída de estrangeiros de Macau para fora. Esses estrangeiros, através de Taiwan ou Coreia do Sul, apanhar o avião para chegar até o local, juntar-se com os seus familiares. E quando tiver o visto necessário, podem vir a Macau em qualquer momento, quando as condições nos permitam. Isto também é uma solução adoptada na Europa. Será que nós abrimos assim as nossas portas? Porque no passado também não tínhamos este problema. Ora, devido à pandemia, que isto é mundial, espero que a senhora deputada possa também explicar esses interessados. Essas pessoas ou estrangeiros podem vir a Macau munido do visto válido, mas só que tem de ficar em quarentena de 14 dias. Da nossa parte, através do Ministério de Negócios Estrangeiros, também já entramos em contato a partir do ano passado para que as pessoas possam também ir ao interior da China. Uma outra questão que também muito se preocupa os deputados, que tem a ver com os TNR, nomeadamente trabalhadores domésticos. Neste momento ainda estão em Macau 3.000 TNR desempregados. Mas só de entre este número, 1.100 são trabalhadores domésticos. Da nossa parte, já também entramos em diálogo e comunicação com os respectivos consulados e embaixadas para mandar vir aviões buscar os seus cidadãos ou residentes. Já, aliás, houve uns voos que vieram a Macau para receber esses trabalhadores não residentes. Nós, enquanto governo, temos que então seguir a lei. Por isso, a não ser que nós suspendemos aquela lei que aprovamos recentemente sobre a contratação de trabalhadores não residentes. Será que nós podemos suspender ou até revogar a tal lei? Se todos entenderem que é bom revogar, então vamos revogar. Mas, ora, qual é o problema a surgir? Pode surgir muitos problemas. E por que é que nós aprovamos aquela lei? Porque verificamos que há muitos trabalhadores não passaram pelo período de transição ou de nojo e que desde que saem de uma família trabalham de imediato numa outra família. Daí que nós elaboramos aquela lei e que foi aprovada pela Assembleia Legislativa no ano passado. Ora, se agora revogar a tal lei, devido a esses 1.100 TNRs, se calhar isto vai causar muitos problemas para as 27.000 famílias de Macau. Por isso, temos que encontrar um equilíbrio entre essas duas situações. Não podemos considerar meramente uma delas. Sabemos que as famílias que precisam de trabalhadores domésticos e se não conseguirem vai ser uma situação muito difícil. Mas só que da nossa parte podemos então, desde que tenha já as duas vacinações,
administradas podem então pedir a sua entrada em Macau, mas entretanto têm de ficar ainda em quarentena. Nós temos que garantir a saúde dos nossos residentes, porque a maioria dos TNR, trabalhadores domésticos, vêm de países ou regiões de alto risco. E uma vez chegando em Macau, e vão trabalhar para as nossas famílias, nomeadamente cuidar dos bebés, vai ser muito perigoso. Tal como a senhora secretária Ngao Yang-yu, se os serviços de saúde também conseguirem entrar em contato com essas famílias, encontrando um equilíbrio, naturalmente vamos então permitir. Mas agora, se não tiver as duas vacinações administradas, e depois de 14 dias destas duas vacinações, é que podem entrar em Macau e depois submeter-se à quarentena. E se a sociedade concordar com isto, então os serviços de saúde podem, a título de experimental, avançar com esta solução. Seja como for, temos de ser cautelosos, porque alguns problemas podem suscitar posteriormente. Por isso, temos que encontrar um equilíbrio. Sabemos que essas famílias, 1.100 famílias, estão com muitas dificuldades e também temos sempre a pensar na respectiva solução. E quanto aos cônjuges estrangeiros, devido a razões de humanidade, podemos também, então, atender. Mas agora, se abrir a porta para todos os estrangeiros, peço desculpas que neste momento não reunimos condições, nomeadamente a capacidade médica para o efeito. Pois nós não conseguimos suportar. Eu quero que deve ter confundido a minha questão. Sim, eu sei. Então podem, esses estrangeiros, o seu cônjuge, pode deslocar-se ao local onde se encontra o seu cônjuge, porque nós não temos limitações, não proibimos os estrangeiros a saírem de Macau. Até da nossa parte, os nossos residentes que estão em locais de alto risco, nós temos de ir lá buscá-los. Isto é um princípio que não vamos alterar. Vamos então fazer regressar os nossos residentes, mas agora aplicar um tratamento diferenciado ou não diferenciado para os estrangeiros, se calhar já não. Espero que a senhora deputada pode explicar a esses interessados, se tiver um cônjuge estrangeiro que está fora de Macau, então ele ou ela própria que é em Macau pode então deslocar-se para o local onde encontra o seu cônjuge. E quanto aos trabalhadores domésticos, vamos então pensar e logo que possível vamos legislar. Obrigado. Deputado Chan Chan-mo. Obrigado, Sr. Presidente. Senhor Chefe Executivo, boa tarde. Nas lives, o Governo sugere a fusão das áreas de desporto e da cultura na indústria do turismo, com vista a diversificar, estabilizar e desenvolver de forma saudável e sustentável esta indústria. Esse trabalho tem sido desenvolvido como os turismo, cultura e desporto, promovendo ativamente o turismo através dessas áreas para promover o desenvolvimento da diversificação da economia. O Grande Prémio de Macau é uma marca de renome internacional e o novo Museu do Grande Prémio entrou em funcionamento experimental no dia 2 de abril, com conteúdo muito rico, com equipamentos de VR e jogos interativos, aditando com isso um efeito sinérgico no âmbito do turismo mais desporto. Vai promover e incentivar o desenvolvimento e criatividade das indústrias culturais, por exemplo, o design cinematográfico, apresentação e promoção de marcas e o lançamento de produtos culturais e criativos relacionados com o Grande Prémio. Através de diferentes tipos de atividades, pretende criar, e segundo os dados dos serviços de estatística, até fevereiro de 2021, Macau dispunha de 120 hotéis e cerca de 35 mil quartos. Com equipamentos de instalações, convenções, podemos receber e prestar serviços aos visitantes, consumidores e promover impulsionar a economia. Senhor Chefe Executivo, de que planos de longo prazo dispõe o Governo para, através da cooperação
departamental no apoio às associações, impulsionar a economia de Macau e promover o desenvolvimento dos setores do turismo, cultura e turismo. Obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Xinjiamou. Relativamente à sua questão, em novembro do ano passado, o Governo já divulgou as orientações da base para o desenvolvimento do turismo em Macau, incluindo os diversos setores, o setor do design, a formação de pessoal, a difusão, a diversão, incluindo os vários conjuntos, por exemplo, desporto, cultura, desporto, turismo. Por isso, nós temos de conceber, de criar um mercado da mais-valia, incluindo as mais diversas características. Este é o rumo de orientações que temos traçado para ser provido nos próximos 4 anos. Eu creio que as associações já têm essas informações. Esse quadro, relativamente à questão levantada pelo deputado Xinjiamou, o Governo vai implementar gradualmente, e deve ser do que se refere ao hotel. Nós temos atualmente 35.600 quartos de hotéis, e é por causa de termos a dispor desses tão bons equipamentos que, sob a epidemia, que temos recebido menos visitantes. É por isso que nós temos vindo a reforçar as nossas ações de divulgação. Divulgar que Macau é uma cidade segura para efetuar visitas, porque em 2019 até ao presente momento são 300 sessões de esclarecimento. A plataforma, com a otimização da plataforma para divulgação da administração da vacina, nesse caso nós podemos receber mais turistas. Obrigado. Deputado Vuchoki, obrigado. Presidente, Senhor Chefe Executivo, em 18 de março deste ano, a Associação para as Ciências e Tecnologia da China, a Academia de Engenharia da China, a Comissão Nacional Chinesa da Unesco organizaram em Pequim a celebração do Dia Mundial de Engenharia de 2021 e a cerimônia para a fundação da União dos Engenheiros da China. No dia 4, a Unesco organizou via internet outra atividade de celebração do Dia Mundial de Engenharia sob o tema Engenharia para um Planeta Saudável. Nesta ocasião, reconheceu a importância que a engenharia assume nas invenções no combate à Covid-19 e na prosseguição de um desenvolvimento sustentável. E segundo o Presidente, a engenharia requer um desenvolvimento inovador, uma cooperação transversal em termos de academias, serviços e países, sendo necessário reforçar a perspectiva. A criação da União dos Engenheiros da China visa unir e lidar os engenheiros para estes contribuem com suas forças para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país, o desenvolvimento sustentável do mundo, no sentido de melhor realizar vantagens no número de engenheiros. E o foco centra-se de 3 vertentes, e isto é a educação, que vista empenhar-se em promover um desenvolvimento sustentável. Senhor Chefe Executivo, sob a política de diversificação adequada da economia e das indústrias, vai então clarificar as indústrias de inovação tecnológica que serão o rumo de Macau a seguir por Macau, no sentido de desenvolver para orientar as empresas, escolas e jovens para adquirir e aprender os respectivos conhecimentos. As políticas do governo devem destinar-se a articular-se para prestar apoio. O que vai ser feito? Obrigado. Tem a palavra, Sr. Chefe Executivo. Agradeço a questão do deputado Jorge. Sim. Qual o rumo optar pelos jovens? Na minha opinião, eu creio que é tecnologia e
megadados. Essas duas vertentes que os jovens devem desenvolver. Temos muitas necessidades desses recursos humanos. E noutros setores, nomeadamente na engenharia, também esperam utilizar as novas tecnologias para a construção civil. E recentemente nós discutimos como é que Macau vamos então melhorar a tecnologia das construções em Macau. E no futuro, quando abrimos concursos para as obras públicas, o setor da engenharia vai ter que ter em conta as exigências do governo, porque isto é o desenvolvimento da sociedade. Se não houver esse desenvolvimento tecnológico, as empresas nem podem entrar em concurso. E, para além disso, temos que diminuir os nossos resíduos da construção civil. Temos que fazer melhor o nosso trabalho de proteção ambiental. E, de facto, temos que levar a tecnologia das nossas construções. E, por isso, na Zona A, nós vamos exigir, então, pré-montagens das construções com vista a diminuir resíduos da construção civil. Para além disso, temos que reforçar a indústria da proteção ambiental. Espero que o setor da engenharia possam estudar mais como, então, diminuir resíduos, ter mais elementos de proteção ambiental e, por isso, devem aprofundar o seu trabalho, os seus estudos, para depois regressarem a Macau, aplicá-los. E por isso espero que no desenvolvimento da ciência e tecnologia e do desenvolvimento da megadados, isso espero que possa ser aplicado na construção civil. Muito obrigado. Deputada Sompekei, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, é o início do ano histórico para o país. A epidemia atingiu a economia de Macau com impacto sem precedentes. Sobre a vossa liderança, congregou forças e teve início estável. Construiu rapidamente uma cadeia de prevenção e controle da epidemia. Adotou uma política de ajustamento tricíclico, lançando 2 rondas de medidas de apoio econômico, estabilizar a sociedade em prol de criação de um ambiente favorável à recuperação econômica. A singularidade da estrutura de Macau continua a evidenciar medidas de apoio econômico a curto prazo só conseguem manter o funcionamento básico do mercado e os setores do turismo e do jogo, enquanto pilares das economias, estão ainda a atravessar ao longo da recuperação. O mercado está ainda dependente da transfusão unilateral e a população de Macau dificilmente consegue suportar o enorme mercado do consumo. Como resultado, da sociedade tornou-se decadente, as empresas conseguiram autoproteger-se o desemprego. Há dias, há quem sugira que o governo deve aumentar a taxa de vacinação e recuperar o mecanismo de interligação com as cidades do interior da China e apoiar a cooperação das indústrias pilares. Senhor Chefe Executivo, como é que o governo poderá a utilização e o desenvolvimento de novas forças dinâmicas e novos espaços para uma headquarter economy? O governo promoveu várias políticas para aumentar uma procura interna, realizando entre o consumo e o investimento para estimular o crescimento econômico. Então, quais foram os resultados alcançados? De que medidas dispõe para incentivar as empresas? Obrigada. É a palavra do Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. E a questão da deputada Sompekei. Em relação à economia de Macau, também já disse há pouco, neste momento estamos sob o efeito da epidemia e por isso nós temos tido certa dificuldade. Mas mesmo sem epidemia, também temos que diversificar a nossa economia e não é por causa da epidemia que nós ficamos parados e temos que ter em conta que a nossa estrutura econômica está fortemente dependente de um único setor. E agora
Quanto à diversificação, nós temos planos para isso e também a construção de um Central Business District também é um trabalho que está integrado no nosso plano. Temos que esperar pelo plano diretor, depois é que nós vamos pormenorizar mais essa estratégia e não vamos construir uma zona muito grande, enorme, mas sim um complexo para as repartições e escritórios das empresas para eles sediarem em Macau. Podem ver que a zona, neste momento que nós temos para as empresas, é na zona da NAP. E agora tudo está aglomerado naquela zona e as pessoas, quando muitas vão ao trabalho naquela zona, estão muitas vezes aglomeradas e é um espaço muito reduzido e também o número de estabelecimentos comerciais também não são muitos. Nós temos que seguir uma política de construção de escritórios de tipo A, quer dizer, de um nível superior. Essa é a nossa política que vamos prosseguir. Mas temos primeiro que ter o plano diretor e depois é que nós vamos adjudicar o terreno. Mas podem ter a certeza que não vamos fazer essa adjudicação do terreno sem qualquer regra. Vai ser em asta pública, de certeza. Eu posso agora já avançar, mas agora não podemos adjudicar qualquer terreno para essa finalidade em asta pública enquanto não tivermos o plano diretor. Só depois de ter conhecido o plano diretor é que nós podemos fazer um zoneamento e assim construir ou delimitar uma zona comercial e depois convidar os jovens para se instalarem nessa zona, trabalhar e assim procurar resolver o nosso problema da forte dependência de um único setor do nosso tecido empresarial e econômico. Assim, é assim que nós temos que fazer esse trabalho passo a passo, porque a nossa política monetária podemos dizer que não tem muitas restrições em termos de movimento monetário e assim temos outras vantagens competitivas que podemos aproveitar e assim podemos fazer esse trabalho no futuro. Deputado Foncaccio, obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Chefe Executivo. Antes de mais, gostaria de apresentar os meus sinceros agradecimentos ao Sr. Chefe Executivo e à equipa de prevenção da epidemia. Há mais de um ano que não há casos de infecção local e o programa de vacinação está a decorrer de forma ordenada. No ano passado, sob o impacto da epidemia, o número de visitantes baixou 85% em termos anuais e o PIB contraiu 56,3% em termos reais. Mas os efeitos positivos alcançados com as políticas do governo e a colaboração dos empresários das grandes, médias e pequenas empresas, embora a taxa de desemprego da população local tenha aumentado, ainda está estável em comparação com o ritmo da desaceleração econômica. Isto é, de facto, um cenário difícil de ocorrer. Mas, com o grande apoio do governo central, a emissão do visto individual foi retomada no dia 23 de setembro do ano passado. Devido à situação epidémica instável nas regiões vizinhas durante o ano chinês, o número de turistas que visitaram Macau ficou aquém do esperado, mas tem vindo a aumentar nas últimas semanas para mais de 30 mil por dia, o que é encorajador. Prevê-se que o número de visitantes continue a aumentar e que a recuperação econômica seja acelerada.
Após a epidemia, como acelerar do desenvolvimento da diversificação adequada da economia é já uma questão consensual na sociedade. Senhor chefe executivo, após a epidemia, como é que o governo vai promover o desenvolvimento diversificado da economia? Vai ponderar introduzir o renminbi digital que o interior da China está a promover com vista a apoiar o desenvolvimento da indústria financeira de Macau? Obrigado. Senhor chefe executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a pergunta do deputado Lau Jingai. Perdão, Fong Ka-chiu. Perdão, deputado, peço desculpas, deputado Fong Ka-chiu. Renminbi digital já é um meio em estudos mundialmente e o nosso país já iniciou o respectivo projeto há muito tempo. E no ano passado e no início do ano, já em Shenzhen e outros países, já começaram com o projeto piloto de aplicação de renminbi digital. Quanto ao seu âmbito, abrange duas vertentes. Uma que é moeda oficial, digital, e o renminbi digital, que tem a ver com a moeda em circulação neste momento. E também tendo em conta os megadados e também a informática, consegue então reforçar a fiscalização da evasão fiscal, de crimes transfronteiriços, etc. E Macau, obviamente, não entramos ainda neste mundo de moeda digitalizada, mas para o efeito, o governo de Macau vai também promover, nomeadamente através do mercado de títulos, para implementar o renminbi digital. E que, de acordo com o Banco Mundial, sabemos que vai ser um projeto adotado, também estudado a nível internacional. Vamos, então, através da alteração de leis, por forma a emitir as normas em relação à digitalização de moedas. Estamos agora a estudar para saber da sua viabilidade. Trata-se de uma matéria que se começou a ser estudada recentemente no seio internacional, mas só que na China já começou em 2014. E em Macau vamos também trabalhar com todos os nossos esforços por forma a implementar o renminbi digital. Deputado Yao Tengpiu. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Boa tarde. Na sessão da APN em Pequim, no mês passado, foram apreciados o 14º Plano Quinquenal e os projetos das linhas gerais dos objetivos de longo prazo até 2035 e mencionadas políticas de apoio ao desenvolvimento de Macau, tais como apoiar Macau a expandir o seu papel de Centro Mundial de Turismo e Lazer, a cooperar com Guangdong na construção conjunta de Hanjin, a alargar o seu papel de plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa, a criar uma base de intercâmbio e cooperação onde a cultura chinesa seja predominante e as diversas culturas coexistam, a desenvolver o fabrico de produtos de medicina tradicional chinesa, as atividades financeiras com características próprias e as indústrias das novas tecnologias e tecnologia de ponta, de modo a promover a diversificação adequada da economia. Segundo os projetos para aperfeiçoar os mecanismos de integração de Hong Kong e Macau no desenvolvimento nacional, de complementaridade de vantagens com o interior da China e de desenvolvimento coordenado, a China apoia Hong Kong e Macau na participação e apoio à abertura plena do país e na criação de um sistema econômico moderno, por forma a criar em conjunto a plataforma funcional, uma faixa e uma rota, que inclui aprofundar a relação de cooperação entre o interior da China e Macau, nas áreas econômica, comercial e inovação tecnológica, reforçar e alargar a interligação no mercado financeiro entre o interior da China e Macau, construir uma grande baía de qualidade, reforçar a cooperação Guangdong, Hong Kong, Macau,
Senhor chefe executivo, Macau já sistematizou as suas ideias em relação à articulação ativa com o desenvolvimento nacional? Obrigado. Hành政長官。 Faça força, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão colocada, Sr. Deputado. Quanto à articulação com o 14º Plano Quinquenal e também as funções de Macau na Grande Bahia. Quer dizer, estudos e desenvolvimento das ações estão a ser feitos. A responder à sua questão, quanto ao 14º Plano Quinquenal em relação com o 2º Plano Quinquenal de Macau, como já respondi, já não vou desenvolver mais sobre esse tema. Quer dizer, o Governo Central, quer dizer, depois de autorizar a cooperação aprofundada entre Macau e a China, quer dizer, os trabalhos preparatórios já estão feitos em termos de planeamento da cooperação aprofundada. Só depois disto é que nós vamos definir alguns projetos viáveis. De certeza que nós vamos articular esse projeto articulado com a conjuntura do desenvolvimento da China, especialmente em termos de desenvolvimento da Grande Bahia. Deputado Lau Chiai, obrigado, Sr. Presidente. Senhor Chefe Executivo, há 2 semanas, no dia 29 de março, a província de Guangdong publicou as opiniões sobre o apoio de Zhuhai na construção de uma nova era na Zona Económica Especial do Socialismo, com características chinesas imobilizadas, afirmando que ia enviar todos os esforços para construir a zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hanjin, e através do mecanismo institucional, comercial e fiscalização, desenvolver novas e altas tecnologias, desenvolver marcas, desenvolver um sistema financeiro moderno, entre outras indústrias importantes. E os setores estão a prestar muita atenção a este assunto. Hanjin é a primeira etapa da participação de Macau na construção de Grande Bahia e na integração do desenvolvimento nacional, e vai desempenhar um papel relevante na promoção da diversificação adequada da economia de Macau. E há pouco o deputado Lamonwei Yao Tengpiu também perguntou, me fez a mesma pergunta, e o senhor chefe executivo disse que não convém divulgar. Então queria perguntar ao chefe executivo qual é o ponto de situação e as ideias concretas, ou quanto aos princípios. Não sei se pode divulgar essa matéria. Obrigado. Senhor Chefe Executivo, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, o deputado Lau Chiai. Sim, tem razão. De facto, a construção de uma nova época do socialismo com características chinesas. Nós temos novos planos e, de facto, isso vai beneficiar do desenvolvimento de Zhuhai. E em relação à relação entre Zhuhai e Macau, nomeadamente sobre a cooperação, todo esse mecanismo de cooperação industrial, econômico, temos certas exigências, e isso está relacionada com o projeto geral da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau. E, por isso, só posso falar sobre esta matéria após a aprovação do Governo Central. Nós podemos ver que o interior da China tem apoiado em termos políticas de Macau, nomeadamente passando 5.000 matrículas para 10.000 matrículas de viaturas de Macau possam entrar em Hanjin, e também os residentes de Macau podem então adquirir o seguro de saúde do interior da China. Tudo isso também está relacionado com a política do desenvolvimento da Grande Bahia, e por isso as duas regiões vamos então desenvolver tendo em conta o projeto geral da Zona de Cooperação Aprofundada.
diversificando então a nossa economia. Muito obrigado. Deputado Pang Chun, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Este ano há dois aspectos relevantes nos serviços relativos ao ensino superior, ou seja, a fusão dos serviços de ensino superior e serviços de educação e juventude, que permite uma melhor coordenação das políticas de educação e juventude, e a reorganização dos serviços da economia para os serviços da economia e desenvolvimento tecnológico, que permite uma melhor promoção da inovação tecnológica. Pessoalmente, eu concordo com este rumo de reforma e apoio. O governo tem se esforçado no desenvolvimento do ensino superior e na promoção da transformação industrial dos resultados da investigação científica. Espero que o desenvolvimento do ensino superior não seja apenas um investimento, mas também uma promoção para o desenvolvimento industrial. E apoio totalmente, mas para obter mais e melhores resultados da investigação científica e ter maior incentivo para o desenvolvimento industrial, é preciso um investimento considerável na área do ensino superior. Senhor Chefe Executivo, perante o grave impacto da epidemia da economia e o déficit orçamental de 2 anos consecutivos, como é que o governo vai apoiar e orientar o desenvolvimento do ensino superior e da investigação científica em Macau? Obrigado. A palavra do Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. E a questão do deputado Ponte. Ensino superior em Macau. Eu só posso me pronunciar-me em relação ao ensino superior público, porque os restantes são privados e não posso falar em nome dessas instituições privadas, mas seja público ou privado, a industrialização tecnológica do ensino superior tem que ser feita em combinação com a pesquisa e desenvolvimento e também em colaboração com a alocação de recursos para esse fim. Nós temos a Universidade de Macau, o Instituto Politécnico de Macau, o Instituto de Formação Turística, cada uma destas instituições com a sua posição, o posicionamento bem definido, e todos eles têm feito um grande trabalho de investigação com o apoio do governo. Mas agora, em relação à investigação e pesquisa, tem conseguido fazer o trabalho, mas agora, quanto à industrialização ou transformação dos resultados desses trabalhos de investigação, ainda tem que ser feito ainda. Nós temos que contar com o orçamento que será disponibilizado para essa finalidade. E na realização desses estudos de investigação e a transformação desses resultados de investigação em algo lucrativo, quer dizer que depois de eles conseguirem algum rendimento ou lucro, assim vão receber menos apoios. É que, por um lado, recebe-se uma verba para fazer a investigação, mas, por outro lado, há uma contrapartida na redução. Do outro lado, isto é um sistema que nós temos que reformar, porque, em termos de industrialização, nós temos que fazer com que o processo de transformação possa ser feito de forma autónoma e não está dependente do orçamento. Enquanto essas instituições realizarem as suas investigações, quando contam com o orçamento, porque quando eles conseguem atrair investimento, então no seu orçamento vai ser abatido essa verba que conseguiram atrair, e por isso há uma contrapartida a menos. Assim, temos que reformar todo esse sistema de funcionamento. Por um lado, quando essas instituições estão a fazer uma investigação,
E nós reduzimos o orçamento por causa da verba que eles conseguiram de outras fontes de investimento. Isto é um assunto que tem que ser resolvido. Nós temos que identificar qual é o problema essencial e depois resolver esse problema. Também fiz visitas às instituições de ensino superior e também acho que temos que procurar encontrar onde está o essencial do problema e resolver esse problema para podermos e assim podemos avançar. Num próximo passo, de fato, as instituições de ensino superior têm que transformar os seus resultados de investigação em algo que seja lucrativo em termos de industrialização e contar com o orçamento. Também tem que ter em conta as suas vantagens e desvantagens. Temos que resolver esse problema e assim já podem melhor fazer esse trabalho, o processo de transformação dos seus resultados de investigação em industrialização e assim diversificar a nossa economia. E, por outro lado, conseguir atrair investimentos para apoiarem as suas ações ou estudos ou iniciativas de pesquisa. Nós temos que estudar muito bem assim, os problemas que está a impedir o avanço desse trabalho de investigação e de apoio financeiro dessas instituições, no sentido de contribuir para um maior incentivo às instituições de ensino para os seus estudos. Deputada Lawan Kay, obrigado, Presidente. Senhor Chefe Executivo, no ano passado a economia real e as indústrias tradicionais foram gravemente afetadas pela Covid-19, demonstrando que a indústria continua por formar e aprofundar com vista a reduzir o impacto dos fatores externos e a elevar a capacidade de residentes aos riscos econômicos. Segundo as linhas gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Bahia lançados em 2019, vai estudar-se a criação em Macau do mercado de obrigações em renminbi e de uma zona experimental de cooperação financeira transfronteiriça entre Macau e Zhuhai. No ano passado, a Comissão para a Reforma e Desenvolvimento Nacional do Conselho do Estado voltou a mostrar expressamente a necessidade de se criar uma Bolsa de Valores de Macau em Hanqing para promover a diversificação adequada da nossa economia. Macau carece de leis perfeitas e de talentos na área financeira, e o desenvolvimento de um setor financeiro moderno e a criação de uma bolsa de valores são oportunidades e também desafios para Macau. Senhor Chefe do Executivo, qual é o ponto de situação dos estudos e planos respectivos? Uma vez que, normalmente, o processo legislativo e formação de talentos levam vários anos para conseguirem resultados e a articulação com o funcionamento da Bolsa de Valores de Macau, as autoridades devem iniciar rapidamente o plano legislativo, definir o plano de formação de talentos locais e introduzir o respectivo exame de qualificação profissional. Vai fazê-lo? Com vista à articulação com o Objetivo de Desenvolvimento Coordenado da Grande Bahia, vai ser estudado um regime de reconhecimento do referido exame de qualificação? Obrigada. Senhor Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a pergunta da deputada Lawan Kay. Quanto ao setor financeiro, nomeadamente o mercado de títulos, já foi uma questão que respondi, agora não vou repetir, mas em Macau, naturalmente, quadros qualificados são sempre necessários.
E daí que a Comissão de Desenvolvimento de Recursos Humanos, como referi há pouco, vai ser então definida uma estrutura e com base nesta estrutura definida vamos então captar quadros qualificados que precisamos. Estamos agora na fase de estudos e creio que em tempo oportuno, quando tiver já o projeto da estrutura definido, vai ser divulgado para efeitos de consulta pública. E como referi, que os serviços competentes estão neste momento a trabalhar em conjunto com os estabelecimentos de ensino e também as instituições competentes, por forma a estudar, desenvolver os nossos trabalhos na área do setor financeiro e que também já introduzimos em conjunto com a instituição de Hong Kong da área de gestão financeira. Já então trabalhamos em conjunto e que já avançamos com os trabalhos de captação de quadros qualificados. E quanto aos nossos estabelecimentos de ensino superior, os respectivos cursos a realizar, já constituímos uma comissão por forma a reforçar as ações de formação de quadros qualificados desta área. Vamos continuar a envidar os nossos objetos. Obrigado. Deputado Chan Wang, obrigado, presidente. Senhor chefe executivo, boa tarde. Nos termos das linhas gerais do 14º Plano Quinquenal, há que apoiar as regiões especiais a consolidar e reforçar a competitividade, criar centros internacionais de inovação tecnológica, construir plataformas para servir à iniciativa uma faixa rota e concretizar a diversificação económica. Durante a epidemia, a economia de Macau foi fortemente atingida e a sociedade sente cada vez mais importante a diversificação económica e do desenvolvimento sustentável. A diversificação foi lançada há anos, mas não se conseguiram resultados notórios, pois só a indústria financeira moderna e a medicina tradicional registraram alguns êxitos, o que não acontece com as indústrias culturais. O país vai criar um sistema jurídico-socialista com características chinesas, preconizando a governação nos termos da lei e da Constituição, que é semelhante ao princípio defendido pelo governo da RAIEM, isto é, governar nos termos da Constituição e da ordem constitucional consagrada na lei básica. Assim, a diversificação económica não pode estar dissociada do suporte e das garantias jurídicas, pois as leis resguardam a diversificação e o desenvolvimento sustentável. Senhor chefe executivo, para apoiar a diversificação das indústrias e o desenvolvimento sustentável, de que plano legislativo é que o governo dispõe para a indústria financeira, a medicina tradicional chinesa e as indústrias culturais? Porque há pouco o senhor chefe executivo também já falou, por isso eu queria perguntar sobre a medicina tradicional chinesa e indústrias culturais. Obrigado. Faço favor, Sr. Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Deputado Chan Wang, pela questão. Quanto ao regime financeiro, já falei bastante, já não vou repetir. Quanto à medicina tradicional chinesa, está a ser apreciada, é uma proposta que está a ser apreciada para a Assembleia Legislativa. Após a publicação desta lei, que nós vamos criar uma autoridade de administração de medicina. E isso tem uma relação muito íntima com o nosso regime de registro. Por exemplo, ele vai funcionar debaixo do Departamento de Gestão de Farmácia do nosso hospital. Quanto aos suplementos, já que já apresentámos essa lei à Assembleia Legislativa, está a ser apreciada e, uma vez concluída a sua apreciação, as fábricas que ainda não estão registradas vão começar a inscrever-se, a registrar-se. Quanto à indústria
Aqui ainda nós não temos uma lei perfeita, mas não necessita de muitos regulamentos complementares, especialmente no que toca às finanças. Por exemplo, sobre os títulos, o trust e os fundos. Por isso, quanto às indústrias culturais, nós já temos um suporte legal e não vai encontrar deparar-se com muitas dificuldades. É por isso, quanto à nossa saúde, vai ser, quer dizer, a nossa saúde vai ser a entrada parte-se pela medicina tradicional chinesa. Nós temos várias instituições de ensino superior que se dedicam à investigação da medicina tradicional chinesa. Temos também laboratórios de referência e vamos fazer tudo possível para maximizar as nossas potencialidades e concretizar o nosso plano. Obrigado. Deputado Chanyek Lab, obrigado, presidente. Senhor chefe executivo, boa tarde. No início de 2019, o governo aprovou a licenciatura em Medicina e Cirurgia pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau e, em setembro, o primeiro Instituto de Medicina Local especializado na formação de talentos médicos recebeu o primeiro grupo de estudantes, dos quais 80% são residentes de Macau. Esta licenciatura tem a duração de 6 anos, 5 anos de curso geral e 1 ano de internato. Trata-se de uma jovem faculdade de medicina que, apesar das inúmeras dificuldades do passado, trata-se de uma jovem faculdade de medicina, apesar das inúmeras dificuldades do ano passado, conseguiu cumprir a sua missão no primeiro ano de instabilidade e desafios, já recrutou com sucesso os estudantes do segundo curso. O governo e os setores da sociedade devem estar orgulhosos e contentes por conseguirmos ter estudantes de medicina em Macau. Ao longo dos 6 anos do curso, para além da parte teórica, há vários períodos de estágio básico, superior, estágio clínico e internato no 6º ano. Devido à insuficiência de recursos pedagógicos na área da saúde em Macau, à falta de uma base de estágio para estudantes locais de medicina e às limitações impostas pelos sistemas de saúde público e privado, o setor de saúde espera que o setor público preste o devido apoio no sentido de contribuir para a formação de médicos locais. Senhor chefe executivo, depois da entrada faseada em funcionamento do complexo de saúde das IAs, o governo vai oferecer os estágios e internato aos estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Ciência e Tecnologia no sentido de apoiar efetivamente a formação de futuros bons médicos locais? Obrigado. Senhor chefe executivo, faça a favor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado à questão do deputado Chanyek Lab. Sobre a sua questão em relação ao Hospital das Ilhas, em que os médicos depois podem ou não fazer o estágio para formar médicos, em Macau. Atualmente, em termos de estágio, nós temos então a MUST e também atualmente o Hospital Conde São Januário e o Hospital Kenvu também temos este mecanismo para os médicos fazerem o seu estágio. Se no Hospital Conde São Januário podem os médicos fazer o estágio, claro que no Hospital das Ilhas eles também podem fazer o seu estágio. Sim, estamos a formar muitos médicos, porque já vamos no 2º curso e nós também temos muitos médicos que estudaram no exterior e eles vão ter que passar por um bom estágio para ser um médico e de fato vamos reforçar esse trabalho. Eu creio que se houver vagas, os respectivos hospitais vão então contratar esses estagiários, porque no seu curso de fato há que passar por um estágio. Vamos cooperar nesse trabalho. Deputado Mun Gok Chang, em primeiro lugar, eu queria acompanhar para assegurar o emprego da população. Queria perguntar sobre esta matéria. Devido à epidemia,
a taxa de desemprego da população de Macau tem melhorado, mas a situação de subemprego e também pessoas que estão em licença sem vencimento, este tipo de pessoas nestas situações estão a aumentar e o governo tem disse que vai divulgar dados para dar resposta a este tipo de situação. Mas o mais importante é que há que resolver este tipo de problemas, porque segundo os LAGs é necessário melhorar este tipo de TNRs, porque as 6 funcionárias do jogo também pedirão aos seus trabalhadores para tirarem férias não remuneradas. E também temos pedido que a taxa de TNRs, ou seja, a proporção entre TNRs tem de ser reduzido para 20%, ou seja, por forma a proporcionar mais de 6.000 postos de trabalho aos trabalhadores locais, porque isto é para proteger os nossos trabalhadores locais, por forma para que estes possam ter emprego, para assegurar o emprego dos nossos trabalhadores locais. Sim, isto também contribui para a confiança da população ao governo. Obrigado. Tem a palavra o senhor chefe executivo. Obrigado. Eu concordo com o que disse o deputado. Se nós podemos nos basear em algum dado numérico estatístico, de fato, podemos pensar que há certos postos de trabalho que podem ser adequados para os locais, como na restauração ou outras atividades. Neste momento está a reduzir-se continuamente o número de não residentes, trabalhadores não residentes. Tem vindo a diminuir de 7.000 desde 2019 e se houver residentes locais que estão dispostos a ocupar esses postos de trabalho, estamos disponíveis para estabelecer os contatos com as operadoras de casino para o preenchimento desses postos de trabalho pelos locais. Mas em relação aos croupiers, isto é o nosso linha de limite em que nós não vamos autorizar o trabalho desses postos de trabalho de croupier por não residentes. Nós temos agora 44.000 trabalhadores e, como disse, se reduzir para 20%, são 8.000. E assim nós podemos ver se os residentes locais estiverem dispostos a ocuparem esses postos depois da saída dos não residentes. Então, podemos fazer esse trabalho. Acho que as concessionárias do jogo também pensam nesse sentido. De fato, a taxa de ocupação dos hotéis tem vindo a subir e o hotel Sheraton agora já não pode ser um hotel para quarentena por causa do número elevado de ocupação. E 37.000 quartos de hotéis que nós temos agora, nós temos que ter em conta que cada indivíduo em quarentena tem que ocupar um quarto. Assim, também isto vai implicar uma taxa de 1,2 a 1,5 trabalhador para o serviço que é prestado nesses quartos dos hotéis. E espero que depois do 1º de maio e das férias de verão, os trabalhadores que estão em layoff vão poder retomar o seu trabalho. É que eles, neste momento, ainda têm um vínculo laboral
E nós não podemos, neste momento, ter uma noção clara e na contabilização do número de desempregados, só podemos considerar como subempregos. Nessa situação de subemprego, em relação a esses trabalhadores, quando o nosso mercado laboral revitalizar e podemos ter mais canais para a mobilidade de visitantes e de pessoas, para a circulação das pessoas, nós esperamos contar com a retoma da atividade dos trabalhadores locais e, de fato, depois da saída dos TNRs, há postos de trabalho que são libertados e que poderão eventualmente ser ocupados pelos locais. E são trabalhos, podemos dizer, que não são muito pesados e que os locais poderão experimentar ocupar esses postos de trabalho. A nossa postura nunca mudou. No ano passado também vim cá falar sobre isso. Podemos tomar as medidas necessárias para que os locais possam trabalhar nos lugares que são libertados pelos TNR, porque é diferente, em muitos casos, de uma situação de construção civil, e há trabalhos que podem servir para eles. Deputado Von Himfai, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Quanto ao reforço da cooperação jurídica e judiciária da Grande Bahia, no relatório das leis para 2021 é referida a criação de um mecanismo de coordenação dos serviços jurídicos públicos entre Guangdong, Hong Kong e Macau. Em dezembro do ano passado, realizou-se a segunda reunião online dos serviços jurídicos da Grande Bahia, na qual as três partes concordaram por unanimidade em continuar e promover a cooperação no âmbito dos serviços de advogados, arbitragem, conciliação e serviços jurídicos públicos. Sr. Chefe Executivo, com a implementação em breve do projeto geral da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau, prevê-se que haverá mais residentes e empresas de Macau a viver e a desenvolver-se em Hanjin. De que planos dispõe a parte de Macau para promover a criação de um mecanismo para a coordenação dos serviços jurídicos públicos das três regiões, com vista a proporcionar garantias jurídicas de forma mais rápida e fácil? Obrigado. Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a pergunta do deputado Von Himfai. Quanto à prestação de serviços na Grande Bahia, aliás, creio que o respectivo mecanismo já está em funcionamento e já celebramos o acordo para o referido efeito. Mas quanto à Grande Bahia, vamos em primeiro lugar em Zhuhai ou em Hanqing começar com a implementação desses serviços a título experimental, porque seja como for, são duas jurisdições diferentes e por isso a nível de direito, nomeadamente penal, há maiores diferenças. Será que vai ser criado um outro tribunal em Hanqing? Naturalmente, vamos então estudar a criação de um mecanismo em que possa integrar as leis de ambas as jurisdições. E no que diz respeito à lei de mediação na Grande Bahia, bem como arbitragem, conciliação e serviços jurídicos públicos, isto tudo depende da vontade dos interessados. Há pessoas que escolham a arbitragem em Singapura, porque a arbitragem está em causa uma opção voluntária, facultativa, e da nossa parte vamos também estimular para que as pessoas consagram a Macau como um local de arbitragem nos seus contratos. E se nós tivermos então regras internacionais aplicáveis, creio que muitas pessoas também vão ser dispostas a utilizar o nosso mecanismo. Deputado Alcamção.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, ao longo dos 22 anos que seguiram o retorno à pátria, o ritmo da democracia permaneceu estagnado. Em 2012, alteramos as leis eleitorais, mas a alteração é só 2 mais 2 mais 100, aumentando-se o número de pessoas, quer para a Comissão Eleitoral do Chefe Executivo, quer para a Assembleia Legislativa. Mas a democracia ainda não progrediu. Já passaram 9 anos. Não se deverá, então, dar o primeiro passo para a concretização do desenvolvimento gradual do sistema político? Nos termos dos anexos 1 e 2 da Lei Básica, se for necessário alterar a metodologia para a escolha do chefe executivo e para a Assembleia, de acordo com as 3 etapas, a iniciativa é apresentada pelo chefe executivo. E se, de acordo com a interpretação do Governo Central, essas passarem a 5 etapas, a primeira continua a ser a apresentação de um relatório pelo chefe executivo ao Comitê Permanente da APN. Então, este relatório é apresentado ou não? Em caso afirmativo, qual é o conteúdo? Ou seja, o que vai ser alterado? O chefe executivo não pode tomar uma decisão sozinho, mas sim deve lançar uma consulta pública para recolher as opiniões da população e, com base nisto, elaborar um relatório e submeter ao Comitê Permanente da APN. Então, isto não significa que, se não fizermos nada, será concretizado. Neste momento, o país debate-se com dificuldades externas e internas. Então, Macau deve desempenhar o seu papel de atender às necessidades do país e potenciar as suas vantagens. Então, quais são as necessidades do país? Depois dos acontecimentos de Hong Kong, muitos países duvidam da sinceridade da China e quanto à implementação de um princípio um país, 2 sistemas. E quais são as vantagens de Macau? Macau é elogiado por vários dirigentes quanto a exemplo de sucesso. Se Macau conseguir implementar a democracia de forma gradual e ordenada e se o chefe executivo e a Assembleia forem eleitos gradualmente por sufrágio universal, significa que não existem conflitos entre o princípio 1 do país, 2 sistemas, a civilização moderna e a democracia. Promover o desenvolvimento democrático de Macau é, sem dúvida, fazer brilhar a tableta de um país, 2 sistemas. Senhor chefe executivo, está disposto a assumir a responsabilidade pelo desenvolvimento democrático de Macau? Obrigado, senhor. Por favor, Sr. Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Deputado Ao San. Porque já falei um bocado sobre isto, faça uma pergunta de um seu colega, de um outro seu colega. Que, de facto, a lei básica está assim definida. Quanto à consulta, se é necessário efetuar a consulta, nós temos de fazer uma retrospectiva, porque nós temos de ter uma visão conjuntural, porque nesta sessão legislativa também não é possível concluirmos esse trabalho, mas para o próximo ano vou pensar melhor sobre isto. Muito obrigado. 30 deputados já apresentaram as suas questões e todas elas foram respondidas pelo chefe executivo. Agradeço o chefe executivo, os vogais do Conselho Consultivo e o dirigente. Nesta reunião, declaro encerrada a reunião.